Olá, então vamos iniciar esse nosso momento, né, da nossa aula de arte, já chegando com gostinho de finalizando o componente, certo? Então, eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês aqui nesse momento, certo? Então, agora vamos ver o que é que nós temos para esse momento? Na aula 13, né, objeto de conhecimento, patrimônio cultural, detalhamento, espaços sociais da arte, expressões cênicas. Muito bem, então, dentro desse contexto, vamos dar início? Muito bem, então, mais uma vez eu trago para vocês essa imagem maravilhosa aqui, né? Uma imagem de Brasília, do Museu de Brasília. Então, ele foi inspirado, como nós já comentamos, numa cultura dos nossos irmãos indígenas, né? Então, ele deu inspiração a Oscar Niemeyer, que foi que projetou Brasília, e dentro dessa cultura, né, dos indígenas, da cultura da América do Sul e da América do Norte, ele criou, né, os prédios, os edifícios de Brasília. Então, o Museu de Brasília, ele tem a inspiração dele na oca do nosso índio da América do Sul, certo? E isso quer dizer que a arte ela vai buscar, né, essa influência, essa inspiração em outros elementos, tá? Então, dentro disso nós falamos do que? Da nossa cultura. E aí, o que nós temos para falar sobre isso? Vamos ver? Então, a herança cultural dos índios brasileiros. A arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamento e costumes próprios que as diferenciam uma das outras. Logo, isso também interfere na maneira como eles produzem sua arte. Continuando, dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas de palha, nas máscaras e até mesmo nas danças dos rituais. Continuando, para desenvolver a arte, os índios também fazem uso de outros elementos complementares, como a madeira, miçanga, palmas, sementes, cipó, couros, ossos, cascas de coco, dentes, conchas e garras, certo? E aí, continuando, segundo dados do IBGE, né, do censo do IBGE de 2010, nós sabemos que não aconteceu, que o censo acontece de 10 em 10 anos, devido à pandemia do Covid-19, não foi possível fazer em 2020, o censo está acontecendo agora em 2022, né? Então, com base nesse censo de 2010, há mais de 240 etnias somavam, né, o quê? 896, né, mil índios, desde 324.834 vivem em cidades, certo? Então, essas áreas rurais, que correspondem a aproximadamente 0,47% da população total do país. Então, olha como é grande a porcentagem da população total do Brasil, os índios representam 0,47%. Para quem dominava, né, para quem era o soberano desse Brasil, né, do Brasil, desse país, hoje é uma parcela mínima, né, 0,47%. Então, vocês perceberam aí dentro desses conceitos que nós falamos que os índios, para representar a questão cultural, eles não fazem, eu vou fazer isso porque eu sou dessa etnia. Não, eles têm toda uma questão cultural que eles trazem e eles são diferenciadas, tanto a cerâmica como o uso da plumagem, tá? As miçangas, as pinturas corporais, elas são identidade de cada povo. É como se fosse a sua forma de se vestir. Você tem o seu estilo de se vestir. O seu amigo ou o seu vizinho tem um outro estilo. Algumas pessoas adoram se vestir só de preto, outras já gostam de roupas mais coloridas. É como se fossem as tribos indígenas. Elas têm a sua característica, ela tem a sua personalidade, ela tem a sua cultura, certo? Então, com base nisso,
eles, o que acontece? Eles criam a sua cultura, a sua identidade. E até hoje ainda existe índios isolados, tá? Que eles não tiveram ainda contato, vamos dizer, com o homem civilizado. Quem seria o civilizado nesse momento? Aquele índio que preserva, aquele habitante que preserva a natureza, que preserva o seu meio ambiente, ou aquele apenas que destrói, que é considerado o homem civilizado? Quem seria? Qual é a luta constante hoje do dia, né? As pessoas tentando preservar o meio ambiente para ter uma melhor qualidade de vida, tá bom? Então, a partir daí, eles são classificados também por quê? Pela linguística tradicional. Eles se dividem em diferentes etnias. Então, aí existem várias línguas, né? A questão da linguística. As principais são guaranis, ticunas, caianguegues, macuxis, terenas, guajará, yanomamis, chavantes, pataxó e potiguara, tupis, tapuias, noruaques e caraíbas. Então, conferir o resumo dessas civilizações, vocês podem fazer o seguinte: tentar conhecer, anotem depois o nome dessas etnias e vocês vão procurar as características, vocês vão perceber que elas se diferenciam. E eles trazem os seus costumes e heranças. Vamos ver? Então, os costumes e heranças. Outro costume comum a todos os índios é o hábito de pintar o corpo. Para eles, cada pintura tem um significado diferente. Existem pinturas para rituais religiosos, outras para guerrear, para celebrar nascimentos, festas e casamentos. Então, a pintura ela tem um múltiplo sentido, mas para cada momento, para cada celebração, ela tem vamos dizer, um grafismo diferente, certo? Continuando, influenciam muitas heranças para a população brasileira, como o hábito de usar rede para descansar, a utilização de ervas medicinais para tratar doenças, habilidade na utilização de algumas ferramentas como construir barcos, produção de artefatos em palha e cipó. Então, dentro dessa característica cultural dos indígenas, ele passa, né? Nós somos também influenciados. Os índios brasileiros também contribuíram, né, para a formação das etnias nacionais. A união mesmo que desconhecida entre brancos e índios deu origem ao caboclo. Por outro lado, o cafuzo ou caboré originou-se da união que acontece entre negros e índios, tá? Além disso, meus queridos, os povos indígenas deixaram uma infinidade de palavras no vocabulário brasileiro. Iara, Jaci, Itu, Itapeniga, Anhanguera, Tapioca, Beiju, Pamonha, Gamela, Puçá, Arapuca, quer dizer, dentre outras. Então, falando desse linguajar, nós percebemos que ela está muito presente no nosso dia a dia. Principalmente a questão do puçá, da arapuca, da tapioca, anhanguera, o beiju, que faz parte da nossa culinária, certo? E aí, falando dessa culinária, o que nós temos aí? A culinária brasileira herdou vários hábitos e costumes da cultura indígena, como a utilização da mandioca e derivados, farinha de mandioca e polvilho, por exemplo. O costume de se alimentar com peixes, frutos do mar e carne de caça também é uma herança indígena. As frutas como o cupuaçu, a graviola, o açaí, o caju e o buriti eram muito consumidas por esse povo. Outros alimentos de origem indígena são o milho, o palmito, a batata e o inhame, certo? Então, falando um pouquinho dessa alimentação, principalmente a questão da alimentação, o peixe ele vai estar muito presente na nossa alimentação. Isso é uma herança. Eu sempre pergunto nas minhas aulas, quando eu falo de comida, né, da questão da alimentação, que tem a influência indígena, eu pergunto assim, geralmente, vocês sabem o que é o peixe assado, o peixe que é assado com espinha, numa folha de bananeira e na brasa, como é que se dá o nome? Aí as pessoas, muitos não sabem.
Então, eu sei, porque eu adoro, né, essa culinária, eu gosto muito de peixe, então ele tem um nome característico daquele peixe que é assado com toda a escama e espinha, numa folha de bananeira, envolto numa folha de bananeira, na brasa. E aí, vocês sabem? Coloquem aí, respondam aí o nome, como é que se dá? Vamos ver se alguma sala acerta. Certo? Então, dentro desse contexto da alimentação, da tapioca, do açaí, né, do buriti, que é saboroso, isso aí nós utilizamos até os dias de hoje. Está ficando um pouco escasso, né, essa questão do açaí, do buriti, do palmito, certo? Nós estamos falando dos indígenas de forma geral, por isso que nós falamos sobre a questão dos crustáceos, da questão do peixe do mar, porque também existia índios em todo o Brasil, então eles moravam também próximo do litoral, certo? E a dança, que nós já falamos em outro momento sobre a dança, mas a questão da dança agora como uma questão cultural, vamos ver? Então, a dança indígena, a dança é outro tipo de arte indígena brasileira. Isso porque os índios realizam a dança para quase tudo, desde a celebração de uma colheita até fazer homenagem para pessoas mortas. Continuando, a dança indígena é, portanto, um costume muito característico entre os índios, no qual eles têm a intenção de realizar um ritual. Os motivos são os mais diversos, como espantar maus espíritos, espantar doenças, pedir ou agradecer tempos de colheita, ascensões dentro das tribos, mudança entre fase jovem e adulto, dentre outros, tá? Continuando. As danças indígenas mais conhecidas são o toré, que está relacionado à união entre os índios da região do Nordeste do país, mais a cultura de outros povos indígenas, como o Quarupi, né? Que tem a finalidade de homenagear pessoas mortas. Todos esses fatores contribuem para a pluralidade cultural composta por diversas danças, crenças, comidas, festa, dentre outros aspectos que integram a cultura de um povo. Então, dentro desse contexto, não só as manifestações, a cultura indígena tem essa influência, mas ela vai trazer também a questão da religiosidade. São manifestações religiosas que acontecem no Brasil que teve essa influência tanto indígena quanto africana e os europeus. Houve essa miscigenação, nós não estamos falando isso a primeira vez, nós já estamos falando isso há algum tempo. Só que esses contextos, esses conteúdos, eles vão se interconectando, eles vão se interligando e vai criando essa rede de conhecimento e que nós começamos a perceber que eles estão interligados. Vamos colocar esse conhecimento que nós estamos falando nas nossas aulas como a raiz vamos dizer, a raiz da macaxeira. Quando você tira a raiz da macaxeira, ela tem vários pedaços, não é verdade? Que são chamados de ramificações. Elas formam um rizoma, tá? Esse rizoma é justamente que eles interligam entre si. Então, o conhecimento é isso. Existe um platô e existe as ramificações do conhecimento. E nós estamos mostrando, através da arte, essas ramificações, como eles vão se interligando. Tá? E aí, passamos para esse lado religioso. Tem o Círio de Nazaré, é uma das maiores e mais belas procissões católicas realizadas no Brasil e no mundo. Reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros em uma caminhada de fé pelas ruas da cidade de Belém, capital do estado do Pará. Ato representado por um grandioso espetáculo em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, a mãe de Jesus. Continuando, o Círio de Nazaré, aí nós temos essa imagem, né, que traz essa questão desse romeiro, dos romeiros indo, né, ao Círio de Nazaré. Aí, passando disso aí, nós vamos para uma outra manifestação, que é a Festa do Divino. É de origem portuguesa, uma das mais cultuadas em Rondônia. Reúne centenas de fiéis nos meses de abril, maio e junho, proporcionando um belo espetáculo. Os festejos iniciam-se após a quaresma, com a saída da bandeira do Divino. A bandeira é vermelha e possui uma pomba branca, além de várias fitas coloridas. Então, a Festa do Divino tem como símbolo a imagem que nós vamos ver,
tá? Então, justamente ela acontece após a quaresma e em Rondônia ela é muito festejada. E aí, ela é o quê? Vamos ver aí o conceito. Jerusalém da Amazônia é a segunda maior cidade cenográfica do mundo, onde se encena a Paixão de Cristo durante a Semana Santa. Esse é outro evento cultural de fundamental importância realizada na região norte. Passando de lá, vem esse festejo e chega o quê? A Folia de Reis, que é uma manifestação cultural muito comum nos estados que compõem a referida região, na qual se comemora o nascimento de Jesus Cristo, encenado a visita dos 3 reis magos à Gruta de Belém, para adorar o menino Deus. Dados relacionados a essa festa afirmam que sua origem é portuguesa e tinha um caráter de diversão, simbolizando a comemoração do nascimento de Cristo. Tá? Já na cidade de Taguatinga, que nós vamos ver agora, localizada no sul do estado de Tocantins, tem uma festividade que é chamada de As Cavalhadas. Acontecem durante a festa de Nossa Senhora da Abadia, nos dias 12 e 13 de agosto. O ritual inicia-se com a bênção dos sacerdotes aos cavalheiros, juntamente com a entrega das lanças usadas nos treinamentos para a batalha ao imperador, simbolizando que estes estão preparados para se apresentar em louvor a Nossa Senhora da Abadia e em honra ao imperador, certo? É uma representação de uma batalha de cunho religioso entre os mouros e cristãos, na qual este último acabam vencendo e ocorre a submissão dos mouros ao cristianismo. Então, dentro desse contexto, nós percebemos, falamos aí dessa influência que tem a questão indígena, a questão europeia, e que essas manifestações acontecem não só aqui em Manaus, não só no Amazonas, mas se você for perceber, aí na localidade de vocês, existem algumas manifestações. E se vocês forem se aprofundar, vocês vão perceber que tem origem, sim, tanto indígena quanto africana ou europeia. Aqui eu trouxe para vocês que é uma lagoa onde tem homenagem aos orixás, né, que são divindades africanas, que fazem essa questão da divindade, que eles acreditam. Então, eles trouxeram essa crença para o Brasil e perpetuaram. E então, na Bahia, existe, né, essa questão desse local onde eles fazem essa homenagem a essas divindades. E aí, que homenagem também o quê? Quais são essas manifestações que nós temos? Vamos ver? O Congo ou a Congada é uma manifestação cultural de origem africana, mas com influência ibérica no que se refere à religiosidade. É popular em toda a região do norte do Brasil, durante o Natal e nas festividades de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito. Continuando, a Congada é a representação da coroação do rei e da rainha, eleito pelos escravos, e da chegada da embaixada, que motiva a luta entre o partido do rei e do embaixador. Vence o rei, perdoa-se o embaixador. O término ocorre na igreja com a realização do batizado dos infiéis. Certo? Aí eu trouxe uma imagem antiga, né, que representa justamente a questão da Congada. Então, é a exaltação do rei, a essa luta, a essa conquista, né, contando toda essa história. E aí, nós passamos justamente para essa questão da arte africana. Representa os usos e costumes das tribos africanas. O objeto da arte é funcional e expressa muita sensibilidade. Nas pinturas, assim como nas esculturas, a presença da figura humana identifica preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos, certo? Tipos de danças africanas mais comuns. Quais são esses tipos de danças? Vamos ver? Kizomba, que é o ritmo quente, originário da Angola, não para de conquistar cada vez mais praticantes. Então, a Kizomba está ganhando seu espaço cada vez mais, não só no Brasil, mas no mundo. O samba é uma dança de salão angolana urbana. O samba já é uma característica, o quê?
nossa, aqui do Brasil também teve uma influência muito grande. Continuando, danças tribais, uma forte característica trazida para o estilo tribal das danças tribais e é coletividade. Não há performance solo no estilo tribal, né? E aí, falando sobre essas performances, a dança está muito ligada à questão da religiosidade. E aí, as religiões de matriz africanas são adaptações e reinvenções das diversas formas de crer dos povos africanos, para cá trazido para serem escravizados. São diversas crenças que se caracterizam por cultura e ancestralidade. O respeito à sabedoria dos mais velhos, o bom caráter, as forças e leis que regem a natureza e por partilhar alimentos ritualísticos e acolher todas as pessoas, independentemente de cor, credo, classe social, escolaridade ou orientação sexual. Continuando, entre os mais conhecidos destaca-se o candomblé, que é um termo genérico para nomear diversas tradições que foram criadas ou recriadas no Brasil por povos oriundos, principalmente de países atualmente conhecidos como Angola, Nigéria e República de Benin, tá bom? O fato de as escravas africanas terem sido responsáveis pela cozinha dos engenhos, fazendas e casas grandes do campo e da cidade permitiu a difusão da influência africana na alimentação. São exemplos culinários da influência africana o vatapá, acarajé, pamonha, munguzá, caruru, quiabo e chuchu. Temperos também foram trazidos da África, como pimenta, leite de coco e o azeite de dendê. Aí eu trouxe para vocês aí algumas imagens dessa culinária, né? O acarajé, o curau ou a pamonha, não é verdade? E dentro desse contexto todinho que nós falamos sobre essa alimentação, como ela influencia no nosso cotidiano. Claro que houve as suas adaptações, certo? Então, continuando com vocês, no momento que eu trouxe para vocês agora, aqui, ó, caprichoso e o nosso garantido, tá? Eu tentei que mudasse a minha posição para eu ficar do lado do garantido, mas não foi possível. Então, eu fiquei do lado do caprichoso, mas a professora é garantido, tá bom? Então, aqui nós temos uma caracterização, né, do boi-bumbá, que teve essa influência, como nós falamos já nas nossas aulas. O Festival de Parintins ele tem essa pegada muito forte da questão europeia, quando ele coloca a Sinhazinha da Fazenda lá, certo? E ele mostra que a Sinhazinha da Fazenda, ela tem a pele alva, ela tem aquele vestido que remete à questão de quê? A questão dos padrões europeus com a sua roupa, não é verdade? E tem a presença indígena, quando ela coloca a questão do quê? Dos rituais, né? Os rituais indígenas, o pajé, ele é inserido na nossa cultura aqui do Amazonas, que tem a nossa característica. Então, a questão das manifestações culturais, eles vão, como eu sempre falo, vão se agregando, nada é descartado, e sim vão agregando aos conhecimentos e trazendo uma nova forma de se manifestar, tá bom? Aí, falando um pouquinho do Festival de Parintins, vamos ver? O Festival de Parintins é um dos maiores festivais pela divulgação cultural do boi-bumbá. Realizado desde 1913, no Bumbódromo, apresenta-se as agremiações Boi Garantido, vermelho, e o Boi Caprichoso, azul, muito bem, Caprichoso, sendo destinado às 3 horas para cada apresentação. São 3 noites, tá? Continuando. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordados, através de alegorias e encenações, aspectos regionais, como lendas, rituais indígenas e costumes dos ribeirinhos. Anualmente, né, aproximadamente 35 mil pessoas prestigiam essa manifestação cultural, certo? O
que eu acho que é mais de 35 mil. A professora Lúcia é uma delas. Todos os anos a professora Lúcia está lá. Quer dizer, eu passei 4 anos, mais ou menos, 5, sem ir ao festival. Mas retornei, estava morrendo de saudade. Então, assim, é muito lindo. Eu sempre digo, quem puder, vá ao festival, vá lá para o Bombódromo, prestigie. É emocionante, né? Tem a experiência de ficar na galera, ou do caprichoso, ou do garantido. Faz parte da nossa cultura. E ali você vê o exemplo de cultura e de miscigenação, né? São pessoas de outros estados que já estão se apresentando, fazendo parte daquela manifestação. Então, dentro de toda essa trajetória da arte, dentro de todo esse movimento artístico, desse movimento cultural, nós temos que ver como isso dá origem aos nossos costumes, ao povo civilizado. Nós falamos aí da alimentação, a feijoada, né? O vatapá, o caruru, o peixe assado. São muitos, né, conhecimentos. O tacacá. Né? Então, o tacacá, que ele tem um tacacá que leva camarão, outro tacacá já não leva, só é a cebolinha cortada, tanto a cebolinha de cabeça como a outra cebolinha. Então, a palha da cebolinha, não é verdade? Então, há toda essa característica na nossa alimentação, na nossa forma de se vestir. Às vezes as pessoas, elas não percebem, mas o amazonense, ele adora andar descalço. O amazonense, se puder, anda descalço. Né? Eu adoro ficar descalça. Isso aí é uma característica nossa. O amazonense toma banho de manhã, toma banho à tarde, toma banho à noite, se for possível. É uma característica. O nosso irmão indígena, ele adora tomar banho. O rio está ali próximo, é tomar banho, pular no rio, um igarapé, um lago. Então, são muitas características. A questão do nosso vestuário. O homem, a mulher amazonense, o homem adora ficar sem camisa. Em outros estados, em outros países, um homem que fica sem camisa, nossa, não pode, eles não aceitam. E aqui não, para a gente é natural, a mulher andar apenas com topzinho, com alguma coisa. É a questão também do calor, nós temos também que respeitar tudo isso. Tá? Então, mas também nós não podemos esquecer as nossas heranças culturais. As europeias, nós temos as influências europeias, temos tanto na alimentação, né, a introdução do azeite de oliva, a introdução de outros alimentos, do vinho, a questão da uva, de outras coisas que foram trazidas e foram sendo agregadas. Então, a cultura é isso. É você saber que dentro dos seus costumes, como eu coloquei, na sua casa, a casa do vizinho e a casa de um outro colega, é como se fosse a cultura negra, africana e indígena. Cada um tem o seu modo de ser, mas quando se reúne, eles vão respeitar a cultura de cada um, os costumes de cada um, certo? Então, nós temos que tentar, né, principalmente, eu sempre digo que tudo é o respeito. Nada de apontar o dedinho, nada de falar que está errado, mas sim tentar conhecer. Algumas pessoas, principalmente na cultura africana, no lado religioso, têm mania de apontar o dedo, de chamar disso, chamar daquilo, e não conhece a profundidade disso. Ah, porque eles fazem rituais. Qual é a religião que não faz rituais, meu querido? Quando você bate palma, quando você fica de joelho, quando você coloca a mão assim, ou se você levanta a mão para cima, você está fazendo ritual. Só que são rituais diferentes. Tá? Então, toda religião ela tem ritual, de forma diferenciada. E isso nós temos que saber. Isso é cultura, é culturalmente. É aquilo que eu falei, o respeito. E saber que cada um tem a sua identidade. Assim como a pintura corporal indígena. Cada etnia tem a sua. Cada etnia tem a sua forma de fazer o seu desenho na sua cerâmica, o seu trançado, a questão da arte plumária é diferenciado. Então, nós temos que respeitar a cultura do outro, saber respeitar e não ter o preconceito. Lembram daquela imagem dos 3 corações que eu coloquei para vocês? Que eu queria que vocês me dissessem quem era o coração do índio, do negro e do europeu? Tudo era igual. Nós somos iguais. É isso que as pessoas têm que entender. Nós somos iguais.
tá? Internamente nós somos iguais. Culturalmente nós temos as nossas diferenças, mas nós temos que respeitar. E quando há respeito, eu sempre falo, há um entendimento, há uma harmonia. E quando eu respeito o outro, eu também estou dizendo que eu quero respeito. Certo? Eu sempre digo que nós só fazemos com os outros o que nós queremos que os outros façam com a gente. Eu só faço com os outros, eu só trato os outros como eu gostaria de ser tratada. Eu não trato diferente. Agora, eu não posso tratar mal ou ser indiferente com uma pessoa e querer que a pessoa me trate com carinho, que me trate com atenção, que me trate com dedicação. Então, pense nisso. Quando você falta com respeito, existem várias formas de faltar com respeito. Até um gesto, um modo, como você fala. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando lidar com os outros, principalmente culturalmente. Certo? Então, nós vamos finalizando a nossa aula agora, tá?